Boa noite, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Essa é a segunda live do projeto Em Preto e Branco, jornal em preto e branco, um projeto desenvolvido em parceria do radialista, advogado, produtor de conteúdo Mário Dutra Santos Júnior e eu, Beto Calete, jornalista, radialista, produtor de conteúdo também. Então, hoje, nessa nossa segunda live, a gente está recebendo uma convidada. Mas antes, dar uma boa noite para o Mário, meu amigo Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas, né? Assim que se fala, Humberto. Aos internautas que nos seguem. Estamos aqui, então, para a nossa segunda live e com uma das nossas entrevistadas da primeira edição. Isso aí. Prof. Cristiane Gomes, muito bem-vinda, muito obrigado por participar conosco dessa nossa live. Seja bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Uma honra, mais uma vez, fazer parte dessa parceria. Gosto muito do meu amigo Mário, ele sabe disso, meu irmãozinho, mora no coração. E é um prazer também te conhecer, Humberto, né? Porque só ficar falando por telefone também não dá. Mas muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Obrigado por ter aceito. Mário, te dou a honra de começar nosso bate-papo com a Cris, já que é tua amiga, tu tem mais conhecimento, né? Te dou a palavra, Mário. Bom, na verdade, eu acho que era fundamental, né, na minha opinião, era fundamental ter a presença de uma mensagem bem forte, marcante, atual, contemporânea, na primeira edição do jornal, que se deu com a reportagem da professora Cristiane Gomes. E por que eu falo isso? Porque quando o leitor tem acesso ao jornal, seja ele pela versão online ou pela versão física, e ele vai ter contato com a reportagem do qual tu produziu com a professora Cristiane, esse leitor ele vai perceber na leitura da reportagem uma trajetória de vida, né? Claro, é óbvio que o espaço, ele é um espaço mínimo, né? Gostaríamos que ele fosse um pouco mais amplo, né? Quem sabe futuramente, mas ele procura tentar fazer uma síntese, mais ou menos, do contorno da trajetória dela e do envolvimento dela com algumas, digamos, diretrizes ou bandeiras, né? Que ela carrega até hoje. Então, Cris, eu queria que tu, de uma maneira bem tua, tu colocasse para quem está nos assistindo, quando tu deu a entrevista para nós no jornal, enfim, quando o Humberto te entrevistou e fez constar ali a entrevista no jornal, qual foi a principal mensagem que tu tentou passar no momento em que tu passou essas informações na forma de entrevista para nós, assim, que tipo de mensagem tu refletiu no sentido de passar para quem fosse ler a reportagem? Então, Mário e Humberto, na verdade, o que acontece? É muita coisa que eu já fiz, né? E aí tu tentar resumir o que tu já... A caminhada que eu tenho, porque eu sou uma pessoa que eu faço sem ficar contando ou ficar pensando quantos projetos, o que eu já fiz. E aí, quando alguém te faz uma pergunta, né? E tentar resumir quem tu é. De todas as tarefas que eu me envolvo e que eu gosto de fazer, que fazem parte da minha vida, quando eu já estou dentro, né? Dos projetos, dos convites, das parcerias, eu acho que o mundo ele tem que gerar em parcerias, né? E então, na verdade, de tentar falar um pouco de Prof. Cris, capoeirista, falar um pouco de Cris Gomes, da loja, falar um pouco do projeto Raiz de Dandara, que todo mundo tudo é a mesma pessoa, né? Então, foi tentar assim, ser clara, porque eu gosto das coisas claras. Eu acho que quanto menos rodeios e mais a gente chegar ao foco, que todo mundo possa ter um entendimento, por mais ser simples e objetiva.
né? Então, eu acho que é isso, que o jornal, que as pessoas pegassem, olhassem, lessem e, entendessem quem eu sou. É isso, sabe? Humberto. Porque quando envolve em vários projetos, a capoeira, ela faz parte da minha vida. Estava agora mesmo pensando que hoje foi um dia bem agitado para mim. Tudo que eu já fiz, aí tu começa a falar, eu digo, gente, que horror, a pessoa faz tanta coisa e eu não me dou conta de tanta coisa que eu já fiz. Eu digo, gente, que horror, que é isso, né? Dá pra fazer um livro. Então, na verdade, ser sempre simples e objetiva, que qualquer pessoa possa ver a simplicidade que eu sou, e eu sou isso. Quem olha ali, olhou a entrevista, não, ela é exatamente isso. E é isso que eu quero. Meu Face, toda a minha rede social é isso. Não, é exatamente aquilo ali que tu enxerga, tu vê na foto, é a Cris. É isso. Legal. Uma coisa que a gente conversou por quase 1 hora, não sei se chegaste a perceber isso no dia, mas era para ser um papo rápido, foi quase 1 hora, porque eu gostei muito da conversa, a conversa, pelo menos do meu ponto de vista, fluiu bacana, assim, porque é uma história bem rica, né? É uma história, tem vários momentos muito bacana, muito marcantes, né? E uma das coisas assim que mais me chamou a atenção é esse trabalho, essa preocupação. Já vou entrar direto nesse assunto, não sei se o Mário queria fazer mais algum rodeio antes, mas já vou entrar direto nesse assunto. Vai lá. Mas o que eu acho muito bacana, essa preocupação, essa inserção forte, principalmente na causa do movimento negro, na causa negra, a preocupação em educar as crianças desde cedo a terem uma noção da importância da história que carregam consigo, né? E a preocupação de passar isso nas aulas de capoeira, né? Nos trabalhos que fazia junto com as escolas daqui da Grande Porto Alegre, depois de Torres. Então, é uma coisa assim, que gostaria que falasse um pouco mais sobre essa tua preocupação, né, de levar essa história, de levar esse conhecimento, que talvez muitos não tenham, né, para desde criança, o negro entenda a importância que tem dentro da história do Brasil, principalmente. Então, eu quando comecei a dar aula de capoeira, eu estava agora mesmo tomando banho, estava pensando nisso. Quando eu comecei a dar aula de capoeira, eu dava aula, o Projeto Mais Educação surgiu, já dava aula de capoeira particular, e quando eu comecei a dar aula de capoeira particular em Esteio, eu dava aula na parte rural, onde ninguém queria dar aula. Então, assim, a gurizada não tinha ocupação. Então, a minha quantidade de alunos não era assim normal, 20, 15, era 30, 40, 60 crianças às vezes. E aí, quando abriu o Projeto Mais Educação e comecei a dar aula nas escolas, era uma demanda, eu digo assim, era uma massa, né? Era um campo de futebol, assim, lotado de crianças, nas quadras das escolas lotadas de crianças, e dizer, gente, meu Deus, vou ter que me adaptar. E com isso, chegou um ponto que eu comecei a pensar assim, bom, só o movimento é pouco para manter essa gurizada. Até porque em Esteio tinham várias outras vertentes de capoeira, cada um com as suas vertentes, cada um com a sua pedagogia, com o seu ideal, com o seu sonho, né? E eu queria muito que a capoeira ela fosse valorizada, ela entrasse para o meio escolar, que ela fosse respeitada no âmbito escolar. E naquele tempo, naquele momento, meu mestre é formado em educação física, fazia um trabalho coletivo, um trabalho no ginásio municipal na cidade, também era uma demanda imensa, e aí, nem diz um mestre, formiga criosas. E aí eu disse, bom, tá na hora de começar a botar a história e valorizar essa criançada negra, fazer as crianças pertencer a seu espaço, a sua comunidade. Então, com isso, eu comecei, além da capoeira, a gente começou a fazer pesquisa. De onde surgiu a capoeira, quem é negro, por que negro é negro, de onde veio os escravos, o que tipo de comida a gente tem, roupa, religião. E aí a gente teve um dia, começou muito trabalho, né? Muita pesquisa, a gurizada se envolveu, acreditou. E aí eu disse, bom, está na hora de começar, então, a fazer exposição desses trabalhos. E aí a gente começou a fazer exposição nas escolas. Eu comecei numa parte bem rural, em Esteio, no Três Marias, um bairro onde eu fui morar, que era uma parte bem bacana, e eu trocava as minhas mensalidades por cestas de horta, por leite de vaca, por bolo, que às vezes as famílias eram 3, 4 filhos e não tinham condições de pagar a mensalidade. Eu nem lembro quanto é que era a mensalidade. Aliás, acho que minha mensalidade, quando eu comecei a dar aula, eram R$3. Então,
A família do interior tem 4, 5 filhos, né? Aí pagava de 2, eu conseguia pagar. Ou então me atrasava e dizia, gente, não adianta atrasar, porque a prof precisa de dinheiro para vir para cá. Preciso de dinheiro para pagar minha passagem de ônibus para vir. Então, eu preciso que alguma coisa eu receba em troca. Logo em seguida, eu tive uma bênção, que é a Magda Stork, que foi uma escola numa comunidade um pouco mais rica, que era a parte do hospital, em Esteio. E era uma escola muito violenta, que, na verdade, essa violência eu não conheci, porque eu fiquei nessa escola quase 9 anos e fui muito bem recebida nessa comunidade. A gente fez trabalhos lindíssimos, foi onde me abriu todo um leque. E aí, sim, aí a Magda me despertou a curiosidade do que eu queria e eu tinha aquele respeito da comunidade. A capoeira ela é envolvida com as atividades da escola, a gente levava os pais para dentro da escola, a gente movia a escola com ajuda para aquela criança carente ou ia nos asilos. Então, aquela escola ela me abriu um leque, meu projeto ficou alicerçado, dali eu fiz a Semana da Consciência Negra, consegui fazer um intercâmbio, no final das contas eu já estava dando aula já praticamente em quase 6 escolas do município, mais a clínica de dependente químico. E aí, no final, nisso tudo, em função de que a capoeira fosse vista de uma forma positiva, educadora, cultural, que é o que eu acredito. E tirar, não só tirar as crianças da rua, ou fazer com que a criança, desde negro, olhasse em mim, se espelhasse, a menina negra com os cabelos crespos, as vestes, as roupas. Se eu podia, qualquer um deles podia. Se eu conseguir, qualquer um deles poderiam conseguir. E graças a Deus, hoje eu tenho muito orgulho, tenho alunos advogados, tenho alunos pedagogos, alunos professor de dança, alunos que têm mercado. Então, eu acho que a semente foi plantada. Eu acho que isso foi muito bacana. E dali, eu não... Tá dando... Cris, está dando um pequeno corte no teu microfone, Cris. Deu um pequeno corte aí, a gente ficou... a gente está com uma pequena falha na... Cris, a gente não está conseguindo te escutar, Cris. Está dando uma pequena falha na tua transmissão. Ficou mudo para nós. Ficou realmente... Tá me ouvindo bem, Humberto? Eu não te ouvindo, estou ouvindo super bem. O problema está lá no microfone da Cris. Mas live é isso, né? Dá problema, isso daí. Verdade. A nossa internet é complicada. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Vamos aguardar ela retornar. Mas o que ela estava falando é realmente interessante, né? Eu gostaria até de perguntar para ela agora, quando ela puder retornar, vamos ver, da possibilidade, né, dessa arte da capoeira poder estar nos bancos escolares, né? Por que não como uma atividade pedagógica, não é verdade? Pois é uma questão bem bacana ser abordada com ela. Cris, eu vou te sugerir assim, Cris, sai e entra novamente, que daí talvez o problema seja resolvido. Isso. Eu gostaria de enquanto ela não retorna, de poder, de certa forma, a reportagem que tu fez com ela, quando tu escreve ali, tu começa a reportagem dizendo, né, a pandemia do Covid-19, o coronavírus, obrigou as pessoas a ficarem em suas casas, no chamado isolamento social. Esse isolamento, no entanto, pede que as pessoas sigam traçando seus objetivos e metas para 2020. Melhorou? Tô de volta. Voltou. Agora sim. Voltou. Cris. Então, na verdade, oi. Eu estava falando com o Humberto aqui, eu estava metendo a reportagem que ele fez contigo, e eu queria te perguntar uma coisa. Tu não acredita que já passou a hora, que já deveria já de ser hora da capoeira fazer parte das disciplinas, das atividades dos bancos escolares?
Quando eu comecei, eu era bem radical e eu tinha esse movimento muito forte. E tenho até hoje. No meu trabalho de pedagogia, na faculdade de pedagogia, eu trabalhei capoeira do começo ao fim, né? Isso foi acertado. Com as 2 tutoras, o que eu estava ali dentro era em busca de um conhecimento pedagógico com a capoeira. Dentro do âmbito escolar, que eu acabei fazendo esse trabalho aqui em Torres, né? Vindo para Torres, eu tive a mesma oportunidade que eu tive em Esteio e comecei com o mesmo trabalho de capoeira com uma comunidade mais afastada, que é na parte de rural de Torres, de novo, né? Escola Santa Rita, e depois, logo em seguida, eu fui para a educação infantil, e eu acho isso, eu acho, cada vez que eu vou para o âmbito escolar, e que eu acho que toda a movimentação que a capoeira faz dentro da escola, com o aluno respeitando, com o aluno trocando, com o aluno... ele gosta tanto da capoeira que tu tem que trocar com ele, né? Ó, tu vai fazer minhas aulas, mas tu tem que fazer o sistema de matemática. Tu faz as minhas aulas, mas as tuas notas têm que aumentar. Tu faz tuas aulas, faz minha aula, mas eu quero ver teu caderno do bimestre, do semestre. Então, essa troca faz com que realmente a capoeira, ela devia estar no âmbito escolar. Cada vez mais eu penso isso. Ela faz uma transformação tão grande na comunidade, na escola, no aluno, que ela tinha que ser obrigação. Mas eu também entendo que a gente tem várias outras questões para estar ela hoje no âmbito escolar, né? Então, tem muita gente formada, a gente tem muita coisa hoje que envolve essa parte institucional da escola que a gente, capoeiristicamente, às vezes, falha na sua história. Legal. Por outro lado, eu queria também perguntar um pouquinho, eu queria, na verdade, nem perguntar, mas eu queria que a Cris falasse para nós, Humberto, sobre o projeto Raízes de Dandara. Legal. Então, como eu sou uma pessoa que aprendi que no movimento negro, desde a Lei 10.639, que era uma bandeira minha, que sou eu que levanto essa bandeira, sou eu que trago essa bandeira comigo, toda a minha história do movimento começou lá em Esteio e eu trouxe para Torres, como em qualquer lugar que eu estiver, eu estarei com a bandeira levantada, estarei fazendo o movimento negro, né? Porque eu acho que isso é incansável, isso... A gente planta sementinhas. Quem vem contigo, vem. Mas é teu sonho. É meu objetivo, é meu ideal de vida. Então, sou eu que tenho que continuar essa bandeira. Quando eu me for, eu verei quantas sementes eu vou plantar. Quantas sementinhas eu plantei, quantos girassóis saíram, né? E como a gente teve o Camélias, dentro da escola aqui eu tive movimentos bem fortes, com o movimento da consciência negra Oliveira Silveira e Zumbi dos Palmares, que eu acho importantíssimo todo brasileiro saber quem foi Oliveira Silveira e quem foi Abdias Nascimento. Oliveira Silveira foi o professor gaúcho, né, que fez parte do movimento da consciência negra do 20 de novembro. E Zumbi dos Palmares, nosso grande herói, né? Que é por ele que nós estamos aqui hoje, lutando por esse direito de igualdade e liberdade. O Camélias foi uma caminhada muito bacana, né? Eu acho que cada momento é bacana. E Raiz de Dandaras é um outro movimento de uma parceria muito bacana também, que a Tina Fon é uma grande parceira, o Sesc, Pita, as meninas que estão frequentando as reuniões também. Então, eu penso que hoje, fazer o movimento negro na atual relação que a gente está vivendo é muito complicado, porque nem todo negro se sente negro, nem todo negro pertence à sua história, e nem todo negro quer fazer parte de algum movimento. Até porque nós estamos num momento cultural muito cansados, né? E às vezes eu me pego, como essa semana foram uma pasada atrás da outra. Até que ponto vale a pena a gente continuar falando de movimento negro? Até que ponto a gente vai ter que ficar falando sobre racismo? Até quando a gente vai ter que ficar dizendo basta com racismo? Porque uma criança na escola, na educação infantil, ela brinca com outra criança negra e para eles não tem cor. Essa questão da cor vem da família, vem da educação. Então, assim, o adulto que embute isso na criança, o adulto que vem minando a criança, a ponto de um dia a criança chegar e dizer, eu não vou brincar contigo porque eu não gosto da tua cor. Uma criança de 4, 5 anos, não é a criança que falou isso, ela ouviu em casa de alguém. Né? E eu sinto assim, Torres é diferente de tudo que eu já vivi. E vejo assim, tem muitos negros, é muito bacana a cidade, mas a cidade ela não gosta de meter a mão na ferida.
E aí, quando a gente não gosta de meter a mão na ferida, parece que eu sou a bruxa má, sou a doida, né? Não existe racismo, que guria que fica inventando esse papo, que papo mais chato. Ai, pra que essa coisa de 20 de novembro? Tu não cansou ainda disso? Todo ano é isso de novo? Então, essas falas, assim, me fortalecem, porque cada vez que eu olho uma menina negra, um menino negro, e que ele tá no esporte, ou que ele tá entrando para a faculdade, ou que ele terminou o ensino médio, e que ele consegue se empoderar da sua história, valeu a pena. Valeu muito a pena. Quando eu vejo o aluno que foi meu aluno, que teve convivência comigo, que não foi meu aluno direto, mas ele foi meu aluno, de alguma forma ele conviveu com os meus alunos, e ele conseguiu entender a importância do que ele é, quanto negro na nossa sociedade, o quanto a gente realmente é bonito de todos os lados, e quando a gente é alegre, que a gente tem direito, sim, como qualquer outra pessoa, eu realmente, valeu a caminhada. Tá tudo cumprido, tá tudo certo. Mas a gente sabe que hoje eu particularmente, essa semana aconteceu um fato da Fundação Palmares, novamente, e eu penso que a gente está caminhando, é bacana várias vertentes, mas a gente precisava se unir. Enquanto essa união não existir, a gente não vai conseguir exterminar com a questão do racismo ou das dificuldades que a gente tem. A gente já venceu mais de 8 anos a função das cotas e a gente continua dando explicação por que a gente tem direito às cotas. Então, são esses lemas e tu ver, às vezes, o meu irmãozinho negro dizer que, ai, guria, não tenho o que fazer. Então... Poxa, eu não tenho o que fazer, como assim? Ah, eu gosto dos meus cabelos alisados, eu gosto dos meus cabelos lisos, eu não gosto desse cabelo armado. É um direito dela, é um direito dele, mas é um direito meu de continuar dizendo que meus cachos é a minha coroa, que o meu turbante é a minha coroa de rainha. Então, na verdade, e que não tem nada a ver com religião, tem sim com ancestralidade. Essa ancestralidade do antigo, do respeito ao mais velho, que a gente está esquecendo, que é o respeito, simplesmente o respeito de respeitar a opinião do outro, o jeito do outro, a forma que o outro é, sem questionar Então a gente está num momento de muita doença, a gente critica todo mundo, a gente acha que a gente pode meter o bedelho na vida de todo mundo, e eu acho que, na verdade, o Raiz de Dandara é uma caminhada muito longa, a gente está deu os primeiros passos e tem que muito para gatinhar muito ainda, e é muito complicado quando o próprio negro não quer entender que a gente pode falar da nossa luta sendo evangélico, sendo umbandista, sendo espiritista, unindo todas as religiões, porque não é a religião que a gente está discutindo, a gente está discutindo é a nossa história, é o que a gente precisa lutar para ter igualdade na sociedade que nos mata diariamente, constantemente, né? Porque a gente não tem vereador negro, porque a gente não tem presidente negro, a gente tem que contar quantos advogados negros a gente tem, quantas professoras negras a gente tem, quantos negros estão na faculdade. O ano passado, graças a Deus, a gente chegou num índice maravilhoso de muito mais população negra na faculdade do que 8 anos atrás. Então, realmente, é um crescimento. E toda vez que a gente forma um negro, o nosso exército aumenta. Né? Porque hoje a gente não tem mais como ficar fazendo barraco, ficar fazendo gritaria pelo racismo, não. Hoje a gente tem que se educar, a gente tem que tem que estudar. Porque aí, estudando, a gente vai saber a mesma linguagem que a gente tem para falar com o outro, os direitos da gente. Né? Porque gritar não vai tirar a cicatriz de quem passa pelo racismo. Não vai apagar. Quem sofre racismo sabe que é como uma tatuagem. Tem racismo baixos, né, racismo leves e racismo que realmente te perturbam. E é muito complicado, meu povo negro, quando a gente, muitas vezes, a luta de fortalecimento é dentro do nosso próprio povo negro, dentro do nosso próprio movimento negro, de entender que quando eu vejo meu irmão sendo um advogado, professor, psicólogo, psiquiatra, engenheiro, é o nosso exército que está ganhando. Não é ele que está ganhando. Não é só ele que está se fortalecendo. Todos nós estamos nos fortalecendo. Então, hoje eu consigo entender que a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir como ser humano um do outro, e ao mesmo tempo também entender que é uma luta que provavelmente vai ser para o resto da vida, vai ser sempre essa luta. Porque a nossa história nos massacrou.
a nossa história, que não é contada na escola, e quando é contada na escola, ela é mascarada. E aí a gente pensa que agora teve 13 de maio, durante muito tempo eu resgatei esse 13 de maio. E agora, dia 13, o pessoal, porque a Princesa Isabel... Gente, eu também concordo, mas se a gente não falar do 13 de maio e só focar no dia 20 de novembro, a gente não vai ter a nossa história para chegar lá no dia 20 de novembro. Então, eu acho que tudo tem que ser... toda a nossa história tem que ser contada sempre. Lado bom ou lado ruim, porque é forma de crescimento. O que a gente está passando hoje, essa história que a gente está passando hoje, Covid, político, é uma história que faz parte do nosso crescimento, que provavelmente vai fazer com que a nossa sociedade consiga ver um mundo diferente e queira uma sociedade menos doente. Né? Então é isso. Senão eu vou ficar falando assim, né? Vou ficar falando. Eu achei interessante quando abordaste a questão que tem racismo leve, racismo mais grave. Leve ou grave é racismo igual, né? Isso daí ou fica uma cicatriz pequena, ou fica uma cicatriz maior, mas fica uma cicatriz, né? Fica. E o que eu percebo, assim, que eu converso muito, que eu falo muito para os meus amigos, quando estou conversando em família, que eu digo que o brasileiro é um povo muito hipócrita, né? É um povo muito hipócrita que quer fim de corrupção, mas ele começa a corrupção dele furando fila de supermercado, roubando no troco, coisas pequenas, mas que somando, né, acaba chegando num universo maior. E tem muita gente que diz, não, eu não sou racismo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu achei uma vez fantástico, Eu não vou falar o nome do cara que foi político, que foi deputado federal, foi prefeito, hoje ele não se reelegeu. Aí, numa entrevista para o CQC da Band, na época que o CQC era bom lá, logo no começo do CQC, entrevistaram ele lá em Brasília, e aí abordaram a questão de preconceito com ele, né? Aí ele disse assim, não, eu não tenho preconceito, até tem um preto trabalhando no meu gabinete. Quando ele disse isso, mas eu comecei a rir. Eu disse, não é possível que o cara falou um troço desse de rede nacional para um programa como o CQC, né? E às vezes as pessoas soltam umas pérolas assim, sem... Não sei se é por ignorância ou se fazem de ignorantes, né? Mas soltam umas frases que, se tu é mais atento, tu vai perceber a caladinha de racismo na frase dele. Sim. Você tem amigos negros. Fala, Mário. Não, na verdade, eu penso que o racismo que é exercido no Brasil, ele é um racismo do qual eu acho que é um dos mais difíceis de lidar, porque ele é velado, né? A pessoa acredita, ou ela quer fazer as outras pessoas acreditarem que ele ou ela não é racista porque, de repente, ela tem um amigo ou uma amiga negra, né? Ou porque o fato de tu estar casado com uma mulher ou com um homem negro, isso não quer dizer que tu não seja racista ou que tu não carrega algum tipo de preconceito dentro de ti, né? Tem até um poema muito lindo que fala sobre isso. Agora eu não estou lembrando aqui, mas que ele fala, né? Porque vou fazer uma pequena analogia. O fato, digamos, se por acaso eu tivesse um irmão gay, né? Um irmão homossexual, o fato de eu ter um irmão homossexual não quer dizer que eu não seja homofóbico, compreende? Exato. Então isso perpassa por várias outras questões da nossa subjetividade, daquilo que nos constitui como sujeito, que a professora Cris mesmo ela estava falando, que as crianças não nascem racistas. Aquilo é produto do racismo, ele é um produto do meio, né? Quando ela mencionou ali que se uma criança de 4, 5 anos, né, fala sobre a questão
né, digamos, uma frase preconceituosa que, na verdade, né, Cris, ela nem sabe o que ela está dizendo, né? Ela apenas está reproduzindo, repetindo, né? Então, exatamente. eu vejo que esse racismo velado do negro de alma branca, né? Aquela frase, você não é tão negro assim, né? Você é branquinha, né? Você é bem clarinha. Oi? Pra que tu vai tomar banho de sol? Pra que torrar? Tu já é bem pretinha. Essas expressões... Eu posso tocar a mão no teu cabelo? Teu cabelo é fofinho? Ai, fofinho e cheiroso. Né? São tantos... mas teu pé tem que é um pé de gente branca. Não é tão pão teu pé. Tuas mãos são finas. Tuas mãos são finas. Teus dedos são alinhados, né? Essas expressões, elas reforçam, assim como as piadas, né, a questão do racismo, principalmente o racismo institucional, que hoje está aí nas capas de várias produções literárias, várias pessoas escrevendo sobre racismo estrutural, né? E já em outras sociedades, como Estados Unidos e outros países, existe um outro tipo de racismo, do qual o cara é racista e ele traz isso de uma maneira explícita. Então, de certa forma, tu consegue mais ou menos identificar, né? E isso até facilita de que forma tu vai lidar, né? Mas aqui no Brasil a realidade é diferente. Bem diferente, né, Mário? Porque não é à toa que a polícia simplesmente entra dentro de uma baita casa de 2 andares e mata uma adolescente de 14 anos, né? A pessoa fazendo caridade no meio do morro com cesta básica, sai correndo para se defender do tiroteio e morre, né? São tantos casos, né? Ou então agora a última, que é de última, o pessoal racista, ele também precisa ser amenizado, ele precisa ganhar um selo de que ele teve uma fala infeliz, mas ele não pode ser crucificado pro resto da vida porque ele teve uma atitude racista, né? Eu penso que, na verdade, assim, eu já passei por várias etapas. E aí, depois, assim, culturalmente, educacionalmente, as pessoas que ficam na minha volta, minha mãe é um exemplo muito claro disso, é uma mulher branca, de olho verde, passou a vida inteira servindo, sendo empregada, então, para ela não acredita no racismo, ela não consegue ver, mas aí eu também consegui entender que quando a gente passa a vida inteira trabalhando para o outro, a gente também é escravizado, mesmo sendo branco, que a gente, né, fica só focado naquilo ali. Então a gente tem que não amenizar, mas a gente tem que entender que às vezes, Humberto, que nem tu disse, mas às vezes não sei se é ignorância, às vezes não sei se a pessoa se faz, né? Às vezes eu penso que as pessoas, elas tá tão embutido na cultura, na forma que a pessoa cresceu, na forma que a pessoa ou mais para o interior, ou mais na cidade, ou foi para fora do Brasil. Né? Introjetado. Tá tão introjetado que a vida inteira ela brincou com aquilo ali e bota um desdentado rindo, negão, e acha aquilo bacana. Que ela não se dá conta que aquilo ali é um racismo, entendeu? Aquilo ali é a coisa mais sem graça, pelo amor de Deus, gente, é a coisa mais desagradável que tem. Todo mundo fica banguelo, branco, negro, amarelo, azul. Mas por que tem que ser um negão lá, que tem que botar, né? Ou então a mulher negra sempre horrorosa, sempre feia, sempre bagaceira, como se diz, né? Então, às vezes, eu tento amenizar, achando que as pessoas, às vezes, fazem sem se darem conta. Depende o grau de cultural, escolaridade, a pessoa, ela não tem noção do que ela fez. Ela não tem noção do que ela fala, ela não tem a noção da gravidade que bate pra gente. Né? E aí, às vezes, a gente parece ser chato, porque a gente fica lá. Eu vejo essa questão, tá? Voltando aqui para... que o assunto é polêmico, né? Mas voltando um pouquinho aqui, apesar que a gente não está muito longe, mas na tua entrevista, ali que o Humberto colocou, né, passando a tua entrevista aqui para o papel, acho que ele foi fiel à informação que tu passou a ele. Tu colocou o seguinte, eu achei muito interessante e corajoso isso. Ele intitulou assim, Dificuldades Culturais, né? A força da mulher negra de Torres, dificuldades culturais. Engana-se quem pensa que tratar a questão do negro em Torres seja algo simples. Trabalhar com o povo negro é complicado,
Cada um traz a sua história, suas heranças, suas culturas. Nem todo o negro consegue ser negro. Nem todo negro consegue se empoderar de sua história também. Lamenta. Para ela, alguns já estão conformados por causa de tudo que já viveram e convictos de que não precisam mudar. Eu achei isso muito forte. E aí, como em homenagem ao Jack, né? Como é que é? Estripador, né? Quartejador e tal, eu quero ir por partes, né? Ali, eu te questiono, Cris, ali quando é colocado, né, que trabalhar com o povo negro é complicado em decorrência, quando tu afirma isso de alguma maneira, tu passa isso, tu está dizendo que a dificuldade ela é tanto dentro como fora, e quando eu falo dentro como fora, eu vou meter uma coisa bem peculiar de Torres aí. Semana da Consciência Negra em Torres. Quando tu busca o poder público, a administração pública, é fácil, é tranquilo, o apoio vem naturalmente? Então, não é fácil. A sociedade ela não quer falar sobre isso, né? Ela prefere se mascarar, ela prefere usar uma comida para falar da Semana da Consciência Negra, do que falar realmente do empoderamento do negro e da sua cultura, da sua história, inclusive, com o seu povo. Quando eu cheguei, a cidade ia pagar uma multa porque não fazia a lei 10.639 e a lei já tinha 11 anos. Conseguimos vencer, primeiro, segundo, 3 anos. Eu e meu amigo LG e Larissa. Fizemos Semana da Consciência Negra. Eu já fazia o natural, onde eu estiver, eu faço Consciência Negra com quem tiver. Né? Os 20 de novembro nunca passa despercebido. Começar por aí. E não acho que tem que ser só em novembro. Acho que tem que ser o ano todo trabalhado isso, a vida toda. Para chegar em novembro, fazemos sim uma culminância que as pessoas tenham entendido o que é o movimento negro, o que é consciência negra. Né? E não consciência humana, que todo ano a gente ouve a mesma coisa. A gente tem que fazer consciência humana e não consciência negra. O município ele não tem muito interesse nessa pauta, não tem. E a própria comunidade negra, tanto os adolescentes quanto... A gente consegue fazer um trabalho dentro da escola, sim. Educação infantil, top. Tá? Porque as crianças, tudo que tu apresenta, eles participam. Depois chega lá no terceiro, quarto, quinto ano, tu já começa a ver uma diferença do que o aluno te traz e o que o aluno te traz de casa e o que a escola te deixa trabalhar. Como é que eu digo? Tarefa cumprida. Tá? Para dizer que faz. Pois do 6º ao 9º ano, de preferência não fala muito, porque assim, não tem que ficar valorizando muito essa gurizada vai sair da escola mesmo, né? Então, ao natural, eles não têm muito futuro mesmo, né? Então, e outra, as suas escolas, elas não reconhecem seus alunos negros. E o ano passado, pelo que eu sei, foi feito quase nada. O mestre Amaral fez alguma coisa lá na parte rural onde ele trabalha, movimento fechado, uma escola lá fez um movimento fechado, como não tem mais a lei para ficar mandando, então ano passado praticamente não teve nada. Não, teve acho que a divulgação do livro do LG, acho que é isso. Mas o movimento mesmo, assim, esse movimento mesmo, não tem. Essa consciência mesma de valorizar desde pequenininho até o 9º ano, e quanto isso é importante, porque eu sempre digo, aquele menino, aquele aluno negro, aquela aluna negra, que amanhã vai virar bandido, que a grande comunidade gosta de dizer aqui, porque mora lá não sei aonde, mas a família toda é perdida mesmo. Aquele aluno negro que a gente tirou da escola, que a gente conseguiu fazer com que ele fosse por conta própria, a gente fez tanta dificuldade na vida dele que ele acabou desistindo de continuar estudando, ele é o bandido que vai te assaltar amanhã. Porque ele tem a raiva de ti, que tirou ele da escola, porque ele tinha um sonho, porque o que todo adolescente quer? Estar no meio escolar. A segunda casa dele, mesmo que ele não goste de estudar, é estar na escola. Isso eu estudei, vocês estudaram, você sabe que o melhor lugar que tem depois da casa da gente é a escola, é os amigos da gente. Então, eu acho isso. Acho que nos últimos 2 anos, sou muito grata à Rádio Maristela, a Melissa sempre me convida para fazer alguma fala,
na rádio há 2 anos, o ano passado ainda disse, quem será? Como é que será quando eu não estarei mais? A Rafaela Kleiser, da Murim, também estivemos lá. Mas, assim, num contexto geral, não há o interesse a não ser tarefa cumprida. E antigamente eu me preocupava bem mais quando eu cheguei aqui. Hoje eu não me preocupo mais com isso, não, porque essa vivência ela vem comigo. Essa bandeira sou eu. E toda vez que eu sentir ou que eu passar por uma situação de racismo em Torres, ou alguém estiver ao meu lado e me contar uma história, eu vou atrás, eu vou querer saber, porque eu acho que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se unir. Mas eu entendo, eu meio que cansei o ano passado e o ano retrasado, porque tu vai te amortecendo, entendeu? Tu vai vendo que parece que sim, uma caminhada meio sem chegar a lugar nenhum, meio que tu tá largando palavras ao vento, e tu até tu vê no brilho dos olhos dos adolescentes, das crianças, mas tu não vê, inclusive nos colegas, porque, na verdade, falar do negro tem que haver um empoderamento, não porque eu sou negra que eu tenho que falar do negro, qualquer outra pessoa que se senta da causa, ela tem direito de falar do negro, de uma forma que valorize o negro, professor de história, geografia, matemática, ciência, do que quiser. Não só a professora de capoeira, não só o professor de artes, não só o professor de educação física, mas aqui a gente tem, sim, como tu mesmo sabe, Mário, a sociedade é uma sociedade fechada, ela aceita alguns, né? Eu, graças a Deus, me aceito, mas a gente... essa combina, esse não combina muito, esse está dentro do quadro da sociedade, dá para tolerar, dá para aceitar, né? Mas a grande maioria aqui, a gente vê o negro sempre sendo empregado, sempre sendo algo menos do que aquilo. E quando ele encontra os negros que são formados, que têm estudos e que têm conhecimento, esse aí é meio metido, né? Aí fecha-se a casca. A casa se fecha, a Torres acaba se fechando e ela abre um pouquinho porque tu começa a insistir demais naquele assunto. Mas se puder fechar, a gente fecha e a gente faz o bonito. Para que ficar nessa causa se não há necessidade disso? Se todo negro tem espaço, tem emprego, a família tal é bem reconhecida aqui. É o que eu mais escuto. A família tal foi bem reconhecida aqui. Cresceram todos aqui lá fulano. Parece que só tem uma família negra aqui. Enquanto a cidade é totalmente, uma boa parte da cidade é negra, mas não se vê negra. É isso. Pesado esse depoimento da Prof. Cris, né? Mário, professor, peço licença para vocês, só para falar um pouquinho do pessoal que mandou mensagem para nós aqui, que mandou que está interagindo conosco aqui na nossa live, né? Mandar um abraço para a Helenira Lopes, boa noite, boa noite. Aí, quando caiu o sinal da Prof. Cris, ela falou, e hoje está ventando, povo. Está ventando muito aí em Torres, Prof. Cris? Aqui na Cal agora deu uma acalmada. Mas em Santa Cecília, né? A Cristina de Oiá dando boa noite para nós. Boa noite, Cristina de Oiá. Boa noite. Mestre Amaral falou muito bem naquele seu depoimento. Clarice Lopes, corretora. Que depoimento, Cris Gomes, emocionante. A Cassandra Rodrigues Pachinski, perfeito, Prof. Cris. Ruginei Amaral, grande Cris. A Cláudia Brits, parabéns, Prof. Cris. Realmente, seu depoimento sobre as suas práticas comprova a propriedade e pertencimento que tens ao desenvolver os seus projetos. Isto faz a diferença no profissional da educação. E a Dina Fagundes Dornedes botou um monte de palminha assim para a senhora aqui no... Sogra. Não, Dina? Fagundes. Fagundes, achei que fosse tua mãe. E muito obrigado, pessoal, que interage conosco, que manda um abraço, que curte, que está compartilhando nosso vídeo. Muito obrigado. E, Mário, eu acho que tá de bom tamanho nossa conversa hoje com a Prof. Cris Gomes, né, Mário? É aquelas conversas que, olha... Era o que a gente... Era o que a gente estava brincando antes de botar a live no ar, né? Se vamos conversando, o papo vai longe. Vai. Mas eu acho, Humberto, tu vê, né? Foi como eu falei no início, né? Aqui foram colocados contornos da trajetória dela na matéria da primeira edição, né?
E como ela mesmo, tu vê a desenvoltura dela ao longo do nosso bate-papo aqui na live, traz muito mais informação, na verdade. Quem sabe futuramente uma segunda live aí para a gente continuar o papo aí e tal, porque realmente o que a professora Cris falou tem uma importância assim em todos os aspectos, porque é a visão de uma educadora, né, de um determinado local, né, que é Torres, e de suas características, né, do cotidiano, na verdade, que Torres em si é uma cidade e que ela é rodeada por outros pequenos municípios, onde majoritariamente a colonização ela é de origem, né, de origem europeia. Então a presença do negro ela ocorre, sim, ela ocorre assim em alguns quilombos ao longo ali do litoral, né? Em vários pequenos nichos, né? Pequenos locais ao longo do litoral norte, mas onde em outro momento, né, em data pretérita, essa presença já foi mais significativa, mais forte, mais simbólica, mas hoje, em decorrência, quem sabe, né, um processo, entre aspas, natural e perverso de desenvolvimento econômico, de eugenia, né, de querer embranquecer, né, essa região, o negro foi, de certa forma, diminuindo a sua representatividade na região, o que se tornou, quem sabe, entrou na prática da convivência, de repente se ver poucos, e esses mesmos poucos que se viam eram em situações subalternas, né, em atividades laborais subalternas, e que não davam grande visibilidade social, né, ou não eram vistas assim com uma certa visibilidade social. E o que ela traz também nesse sentido é que, assim como o povo indígena, parte do povo negro, que é a maioria desse país, ainda é invisível, né? Parece ironia, uma certa contradição, mas sim, socialmente invisível. Eu amo Torres, sou muito agradecida, eu adoro, eu acho que eu chamo Torres a Torre de Deus, né? Mas como todo paraíso, ele também tem seu inferno. E parece, né, que esse paraíso maravilhoso que a gente que vem de fora ama tanto, adora tanto, caminha, sobe morro, desce morro, consegue entender, ver talvez, aceitar e tentar mudar. Porque eu já vi muita gente chegar aqui cheio de gás, cheio de energia, a fim de mudar, ajudar e ir embora. Porque é o que a grande maioria, que é o que normalmente a cultura local faz, né? Bota pra... Vai, que tu não condiz muito, não combina muito com a gente. Então, quando eu cheguei aqui, mais uma vez, eu estava tirando férias. Então, para mim, começar um movimento, que já era um movimento que me acompanha, que sou eu, natural, que me conhece sabe disso, foi meio mineirinho, devagarinho, comer pelas beiradinhas, entender, e eu entendo, e eu respeito cada ano, cada movimento que vem, cada consciência negra, cada ano que passa, eu tenho aprendido cada vez mais com as pessoas que chegam perto de mim e que me contam a sua história e que me dizem por que não querem, e eu respeito, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, já vi ela chorar e lamentar dela não ir no meu evento da Anastácia. E dizer, gente, mas a gente pode se fortalecer juntos, mesmo que a gente não vá fazer nenhuma outra atitude mais radical, mas só o fato da gente se unir mulheres negras para conversar e falar das nossas dores e superarmos, já é um fortalecimento. Nem isso muitas vezes a gente consegue. Depende, quando é novo, porque é nova, não está muito na vibe de querer falar sobre isso, porque o corpo está falando mais alto do que realmente a necessidade de entender as suas causas.
Quando é mais velha, porque já está mais velha, já está cansada, passou a vida inteira tomando pela cabeça, então não quer falar sobre isso, porque já casou 10 mil vezes e aí também sofreu racismo pelo próprio marido. E quando está mais assim, já está nos seus 50, 60 anos, já tá acomodada. Eu entendo tudo isso, mas eu entendo a necessidade de, mesmo que seja devagar e sempre, plantando sementinhas, devagar e sempre. Para mim não é a quantidade, e sim sempre plantando sementinhas. Aonde estiver negro, plantar o direito de igualdade, direito de poder fazer o que quiser, não, né? Direito de se empoderar, direito de saber da sua história, direito de virar uma conselheira tutelar, direito de ter um emprego melhor, direito de sair daqui, conhecer o mundo, conhecer o Brasil. Então, eu respeito, amo Torres, sou muito agradecida, mas eu sei das suas dores, como eu sabia das dores de Esteio, que eram outras políticas que são diferentes uma cidade de outra, né? As situações, porque Porto Alegre, a gente tem um leque de outras experiências, de muitas outras pessoas, e o diferente lá é bacana, diferente daqui, que não é bacana. Legal, legal. Mário, acho que por hoje estamos muito bem. Vamos se encaminhando, então. Muito bem de conteúdo, né? Acho que a Prof. Cris trouxe, como tu disseste, muito mais conteúdo, porque para as falas que ela já tinha posto na página do nosso jornal. Eu acho que foi uma conversa extremamente enriquecedora, até pelos comentários do pessoal que está acompanhando. Né? Quando eu conversei uma vez só com a Prof. Cris, que foi na entrevista feita para o jornal, e eu percebi realmente uma pessoa que está muito engajada nas coisas aí de Torres, e a gente percebe essa ânsia de querer fazer alguma coisa, e aí tem dificuldade, seja por parte do poder público, seja por parte da própria população, né? Então, ainda tem alguns nós que ainda precisam ser desatados, né, para que o trabalho realmente avance mais, crie ainda mais corpo, né? Se vai ser fácil desatar esses nós, a gente sabe que não vai ser nada fácil, mas como disseste, esse trabalho de formiguinha vai de pouquinho, né? Porque grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro, né? Isso é fruto do trabalho longo. Ao meu ver, muita coisa já mudou, né? Para melhor, como disseste, já tem muito mais negro na universidade do que tinha alguns anos atrás. Isso já é um avanço, né? Sim. Não sei na questão de hierarquia de empresas, quantos já estão ocupando cargos de diretoria, de chefia, né? De cargos mais altos, mas acredito que aos poucos isso também vai começar a crescer, porque eu acho que esse trabalho que está sendo feito com as crianças hoje, de inserir na mentalidade delas, na educação delas, de que não é uma cor de pele que vai tornar alguém melhor ou pior, né? Talvez hoje a gente está preparando adultos que no futuro vão contribuir de maneira significativa para que essa diferença, para que essa racismo, a gente sabe que nunca vai acabar, é uma praga que nunca vai acabar, mas se não acabar, ele pode ser diminuído significativamente. Eu acredito que com esse trabalho que se faz hoje com crianças, no futuro a gente vai ter uma geração menos racista, que vai valorizar mais não só o negro, mas principalmente a história que ele carrega, né? O sofrimento, a dor, tudo aquilo que as humilhações que passou ao longo dos últimos décadas, séculos. Então, eu acredito que a gente treinando não, porque treinando fica feia a palavra, mas a gente ensinando essas crianças hoje, educando, preparando. Exatamente. Preparando, a gente vai estar preparando adultos melhores para enfrentar essa situação. Educando, a gente vai ter adultos mais conscientes, certamente. Cris, eu gostaria que tu passasse o teu recado, como é que está a questão da tua... Tu terminasse dando o teu recado, claro, estamos indo para o final aí, encerrando, mas eu queria que tu fizesse o teu merchandise.
né? Fala um pouquinho da tua né? Então, assim, como é que é? Quem quer rir tem que fazer rir. Quem quer rir tem que fazer rir. Falar um pouquinho da tua loja, se vai voltar, se não vai voltar, se vai ser virtual, as aulas de capoeira, quem quiser entrar em contato contigo, estiver vendo, quem estiver assistindo, ou quem for assistir, porque a gravação da live vai ficar disponível na página do jornal, né, Humberto? Fica disponível. E aí facebook.com/jornal. Isso, para a pessoa poder pegar a informação aí contigo, Cris. Mete bronca. Tá, então, a capoeira a gente está voltando, né, aos poucos, ainda não está liberada, porque a capoeira depende são as crianças, então a gente também depende do âmbito escolar. E eu entendo, falando com os meus pais, são crianças pequenas, eu entendo que os pais ficam nessa preocupação de todos juntos. Então, eu estou tentando retornar semana que vem com os horários, um horário para cada aluno, né, individual, porque realmente não tem como juntar o pessoalzinho, né. Eu dou aula na Proforma, que é na Lagoa do Violão, na rua José Maia Filho, no número 1992, às segundas e quartas, das 6 às 7 da noite, tá? Sendo que para os pequenos são as quartas-feiras, das 6 às 7. E sendo que a gente retorna lá depois do feriado do... Não, a gente retorna depois do feriado do Corpus Christi, com as capoeiras, tá? A loja Cris Gomes Virtual. Então, a loja Cris Gomes Virtual, porque eu acredito que essa pandemia vai continuar, e eu estava de férias até semana passada, então estou retornando aos poucos, me adaptando, inclusive, a essa questão virtual, porque eu acho que a gente vai viver por muitos longos anos ainda, então decidi, como gosto de mudanças, fazer a loja virtual Cris Gomes Modas e Souvenir, né, que lá no Instagram é Cris Gomes Torres, tá? Procurem lá no Instagram, curtam lá a página da loja, e aí, aos poucos, semana que vem também devo fazer uma publicação mais aberta, explicando como é que vai funcionar realmente a dinâmica da loja, mas eu acho que é isso, a gente tem que se adaptar ao que se está vivendo hoje. A Cris Gomes vai ser virtual, momentaneamente, porque eu não acredito que haverá uma mudança tão brusca e tão rapidamente agora, né? Apesar de que é uma pena que o valor humano vala tão pouco, né? Que a vida vale tão pouco, que a gente não pode fazer a máquina parar. É uma pena isso, porque, na verdade, a quantidade de gente que está morrendo diariamente, não, eu digo, é num outro país que não é o Brasil, porque se fosse o Brasil, a gente estaria se preocupando, né, em ficar em casa. Então, como a gente não se dá conta, a gente continua vivendo e fazendo a máquina funcionar. Mas a gente continua, assim, aos poucos, e aos poucos eu vou inventando outras coisas também, porque eu acho que é isso aí. Eu sou artesã, então tenho lá meus tapetes de crochês de mandala, que eu faço sob intuição e sob encomenda. Meu contato é 051 99 17 6742. Quiser bater um papo, fazer uma encomenda de um tapete, comprar umas pedras, curte lá a página da loja. Tiver interesse em alguma peça, a gente leva ou manda pelo correio. É isso, muito obrigada. Né? E vamos tocando a vida aos poucos, assim, né? E vendo o que faz com que a sociedade, quem sabe, fique mais humana e mais solidária ao seu próximo, né? E acredite que realmente essa praga que está aí mata. Uhum. Verdade. Então, tá Era isso, então, Mari? Um axé, né, Cris? Um axé. Então, para terminar para todo mundo, que a gente não perca a fé, não deixe de acreditar. Eu estava com um galho de arruda na orelha aqui, tirei o galho de arruda da orelha para dar boa sorte para o programa, para vocês, para todos nós, e que a gente não perca a esperança nem a fé, que tempos melhores virão. E axé para todo mundo. Axé é a energia vital de cada um, gente, tá? Então, axé para todo mundo. Legal. Prof. Cris Gomes, muito obrigado. Obrigado aí pela conversa, pelos ensinamentos, né? Para mostrar essa história bacana que tens aí em Torres, antes de Torres, quando era aqui em Esteio, aqui na Grande Porto Alegre. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Mário, mais uma vez aí a nossa live aí bombando, aí o pessoal participando. Legal, tomara que
seja a segunda de... Na outra a gente tomara que seja a primeira de muitas, né? Agora a gente tomara que seja a segunda de muitas, né? E, pessoal, então, muito obrigado para todos vocês que acompanharam a nossa live aí, que mandaram abraço, palminhas, comentário, coraçãozinho, muito obrigado. E até qualquer quarta-feira dessas, né? Obrigado, pessoal. Abraço para todos.